valendo? Tá valendo? Bora. Ok aí? Alô, galera, boa noite. Eu sou o Reginaldo Ribeiro. Eu sou o Rafael Ferreira. E esse é o Pod Cristo. Pod Cristo. Sejam bem-vindos. É isso aí. As coisas encobertas ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Essa lei que está aqui comigo, com o Reginaldo, em cima dessa mesa, a palavra de Deus, a verdade, e nós estaremos aqui com vocês durante alguns minutos aí, trocando ideia, tirando dúvidas, colocando outras dúvidas para a glória de Deus. O que a gente não souber, a gente pergunta, e o que você não souber, você pode perguntar. Pode Cristo, manda a vinheta aí. Galera, qual é o propósito desse podcast que a gente está iniciando hoje? Assim, a gente precisa que vocês ajudem a gente, certo, Rafa? Isso aí. Então, vendo como está som, como está a imagem, o propósito desse podcast do Pod Cristo é a gente discutir, debater dentro da Bíblia, dentro da palavra, tudo aquilo que às vezes as pessoas têm como dúvida, os assuntos que são polêmicos, são complicados, e principalmente também questões do nosso dia a dia. Hoje a gente está vivendo uma realidade de cotidiano e que, por incrível que pareça, você pode acreditar nisso aí, sabe? Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então a Bíblia ela fala do passado, ela explica o presente e ela revela o futuro. Então, isso é muito importante. Então, a gente quer que você nos ajude e nós vamos seguir. Faça perguntas, manda aí para o povo e a gente vai estar respondendo dentro do possível. Certo, Rafa? É isso aí. A gente vai entrar junto com vocês aqui nessa batalha de tentar entender a palavra do Senhor e vocês vão descobrir que é bem mais simples do que vocês imaginam, né? Seguir a vontade de Deus e ser orientado pela palavra dele. Como o pastor falou aqui, a gente está nessa pegada de entender o que a Bíblia fala, para que direção ela nos manda sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, sobre o nosso dia a dia. E a ideia é essa. Hoje o nosso assunto principal, vamos tentar destrinchar aí esse livro no possível, né, durante esses minutos. E durante a estadia do podcast aí nas redes sociais, nós vamos procurar falar sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, dependendo das perguntas de vocês, é claro, né? Vamos se concentrar nisso também. O que a gente precisa entender, pessoal, em primeiro lugar, com relação à Bíblia. Como o Rafa falou, a gente vai começar a discutir hoje e falar um pouco da Bíblia aqui e dar uma introdução com relação a isso, e é óbvio que à medida que, né, o Pod Cristo for acontecendo, a gente vai abordar vários outros assuntos. Então, a gente, inclusive, aceita aí sugestões sobre assuntos, sobre o que abordar, sobre o que a gente vai falar. Pastor, a gente vai falar só da Bíblia especificamente? Não, a gente vai falar de tudo. A gente vai falar dos acontecimentos globais, a gente vai falar de política. O crente pode falar de política, não só pode, como deve. Deveria, falar de política. Eu acho que nunca foi tão necessário assim a igreja, né, o povo de Deus, entender, compreender e se posicionar. Sim. A gente cresceu, Rafa, ouvindo três coisas. Religião, futebol e política. Não se discute. Não se discute. É isso aí. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Levou a gente para um buraco. A gente precisa discutir. Mas a gente precisa entender uma coisa, pessoal, com relação à Bíblia. A Bíblia, ela não contém só a palavra de Deus. Alô? Ela não contém só Fica a palavra a dica, de Deus. hein? A Bíblia, ela não se torna a palavra de Deus quando alguém abre, quando eu abro, porque, né, tem um monte de gente que, e eu fiz muito isso também, abre a Bíblia no Salmo 91, coloca em cima da estante e fica lá aquela marca de poeira da Bíblia, a página chega a ficar amarela e a pessoa, no entendimento dela, aquele salmo virou um mantra e se tornou um amuleto efetivo na vida dela porque ela abriu. Não, a Bíblia ela não se torna a palavra de Deus quando a gente abre esse livro. A Bíblia é a palavra de Deus. É isso aí. Aliás, o Salmo 91, que o Reginaldo citou aqui, é citado pelo diabo na tentação a Jesus em Mateus 4. Ou seja, o Salmo 91 cara, aberto, o diabo sai. conhece a Bíblia, cara.
O diabo manja da Bíblia mais que nós. Ele participou, é um dos personagens da Bíblia, né? E tá lá desde o começo, literalmente. Então ele conhece a Bíblia assim e vai fazer o possível para distorcer algumas coisas que a Bíblia fala, na intenção de enganar você e a mim, se for possível, se você se permitir, desde que você não conheça as Escrituras. A Bíblia também nos relata que o povo perece por falta de conhecimento. Então, não conhecer a palavra já é um preposto para você se dar mal aí na frente. Só para começar assim, a mexer um pouquinho nesse negócio, é lógico que a gente vai aqui para a Bíblia também, óbvio, mas eu queria perguntar para você, de repente, que está assistindo a gente, a nossa geração, e o Rafa vai me ajudar aqui, a nossa geração é uma geração que lê pouco a Bíblia. E se lê pouco a Bíblia, por quê? E se lê pouco a Bíblia por uma razão, qual tem sido a consequência disso aí? Alô? É isso aí. A nossa geração é uma geração que lê pouco. Então, eu queria que você mandasse aí pro link que está aí, desse a sua resposta, a gente vai ler aqui no ar, mas a gente quer conversar com você. O que você acha, Rafa? O bicho está pegando no Instagram, né, Lígia? É mais fácil, né? A loirinha do banheiro, Zina, Jaiminho, Humpty Dumpty, Jaiminho, a equipe da produção aqui. É a equipe da tá produção. todo mundo aposta. Ela ficou brava comigo porque eu falei que é a loirinha do banheiro. A loira do banheiro. Não entendeu? Pode chamar o nome 3 ela vezes, não quer. Se fala o nome dela 3 vezes, ela abre a porta aqui do estúdio. Cara, tu sabe que, então a gente quando não tem Jesus, assim, é um problema. Ah, tá. No chat da live também no YouTube dá para mandar as perguntas, né? Valeu, produção. Beleza. Então hoje a live tá rolando no meu canal particular, tá? Porque ainda temos um probleminha aí com o canal do Pode Cristo. Amanhã essa live já sobe pro canal do Pode Cristo e a próxima live já rola direto no canal do Pode Cristo. Então hoje você que recebeu aí, vai lá na live que tá rolando lá no Rafael Luiz F lá, né? A maioria de vocês receberam. Entra lá, manda no chat lá. O pessoal está aqui monitorando, tal. Nós vamos ler a sua pergunta. Um superchat não seria ruim. Nós temos uma programação aqui, né? O pessoal ainda não conhece o Jaiminho. O pessoal não conhece a produção, né? Só ouviram o nome a primeira vez. Mas nós temos aqui já uma proposta que, se chegar a R$200 no superchat, coro no Jaiminho. E aí a gente filma só o Jaiminho apanhando para vocês conhecerem o Jaiminho. Mas a Bíblia permite bater em alguém? Permite, nós vamos ler depois. Você vai ver que ela permite. Aí, não, isso é brincadeira, tá, gente? É só pra gente se divertir. Mas se chegar aos R$200, o Jaiminho vai apanhar. Ele que falou. Você sabe que a gente está brincando aqui com o pessoal que está ajudando a gente na produção. E a gente está brincando aqui com a lourinha do banheiro. E você sabe que quando era criança, faz tempo, e às vezes ficava 4, 5 horas na escola sem ir no banheiro por causa disso. Verdade. E eu não ia sozinho de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não ia. E o interessante é que, lógico que isso é uma brincadeira, obviamente, sim, mas dá para ilustrar muito bem o que a Bíblia diz. A gente tinha temor. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Exato. Né? E a gente está falando de uma brincadeira, de uma coisa de criança e tal, mas que até hoje, assim, traumatiza algumas pessoas, até que a gente conhece o amor de Cristo. Isso aí. Conhece o amor de Jesus e liberta de todo tipo de medo mesmo. A gente tem pergunta aí, companheiro? Só vamos. Chegou uma pergunta aqui e para vocês discutirem aí, ajudarem aí na situação dessa questão aqui. A Bíblia é uma verdade absoluta? Se sim, por quê? É forte. É forte. Posso ir? Posso ir, não? Fica à vontade. Por quê? Porque eu creio. Não, é brincadeira, não pode ser uma resposta tão curta assim. A gente tem que entender que a Bíblia se propõe a uma coisa que todos os outros livros sagrados não se propõem. Se a gente for pensar no Alcorão, no Tripitaka do budismo, no Vedas do hinduísmo, a Bíblia se propõe a um lance muito específico. Se tiver alguma coisa lá que é mentira, todo o resto é mentira. A Bíblia faz questão de se provar a verdade na história. Então, a gente tem visto durante a história da humanidade as pessoas questionando a veracidade da Bíblia e vira e mexe vão lá e descobrem algum fato bíblico, tá, que comprova que a Bíblia é verdade. Um dos exemplos mais claros para mim
é do Robert Caldwell, que era um arqueólogo, 1899, pensa, 1899, até essa data, a Babilônia era uma ilusão, era uma mentira contada na Bíblia. A história de Daniel, Nabucodonosor, os jardins suspensos da Babilônia, né, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso não existia até 1899. Era tratado como uma fantasia, como uma fábula escrita nas escrituras sagradas. Porém, esse Robert Caldwell, que era arqueólogo, arquiteto inglês, ele encontra ali na região onde hoje é o Iraque, ruínas de uma cidade, e começa a escavar e vai achando coisas e acha uma pedra com a identificação do Nabonido, que foi genro do Nabucodonosor, né, que foi logo depois dele, e aí vai encontrar coisas do Nabucodonosor e vai provar a existência da Babilônia bíblica. A Bíblia vai fazer isso toda hora. A Bíblia vai se provar toda hora. Vai provar que o dilúvio foi global. Ela vai se provar toda hora. A Bíblia tem esse propósito, que os outros livros não têm. Os outros livros dependem da fé e da crença de quem crê. Porém, a Bíblia ela tem esse propósito. Ó, se o que tiver lá for mentira, não precisa acreditar no resto. Então, a Bíblia faz questão de provar que é verdade. Então, por isso que eu creio que ela seja verdade absoluta. Então, com relação a isso, eu entendo que a dúvida que muitas pessoas têm com o fato de a Bíblia ser uma verdade absoluta ou não, também se dá o fato da Bíblia, a palavra de Deus, ela confrontar o homem em todos os seus aspectos. E o homem, ele sempre teve muita dificuldade de lidar, de absorver, de aceitar tudo que lhe confronta. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, a própria palavra de Deus vai dizer que ela é o poder de Deus para quem crê. Sabe, agora, para quem não crê, para aqueles que perecem, ela é loucura. E é impossível, gente, olha só, é impossível crer na Bíblia como uma verdade absoluta se eu não creio num Deus absoluto. É isso aí. Se eu não creio num Deus criador do céu e da terra. Para a Bíblia ser verdade, Pra Deus Bíblia ser precisa verdade. Deus precisa ser real para mim. Então, o fato de eu não crer, o fato de qualquer pessoa não crer, não vai fazer com que a Bíblia deixe de ser uma verdade absoluta, porque contém as verdades, sabe, desse relacionamento de Deus com o homem, conosco. Sim. Ela vai continuar sendo, porém, para mim que não creio, para mim que não acredito, para mim que não creio em Deus como criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas. Não vai fazer diferença provar. Que não vai de maneira nenhuma. Sim. Entende? Espero que esteja respondido. É óbvio que as nossas convicções estão inseridas nas respostas, tá, gente? Então, a gente vai respeitar a crença e a fé de todo mundo que perguntar, mas o que você vai ouvir aqui também as respostas vão estar com conteúdo da nossa fé, das nossas convicções, da nossa crença também, tá? Então, não vão ser respostas vazias. Vocês estão falando com duas pessoas que creem nesse Deus e nessa Bíblia. Então, não vai ter jeito. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Boa noite, pessoal. Boa noite aos ouvintes também. Nós temos mais perguntas aqui. Tá bombando de pergunta. Essa pergunta aqui veio do nosso irmão Alan da Madeira que Deita. Eita, esse eu conheço. Nosso querido Alan fez uma pergunta para a gente aqui. E a questão que ele falou aqui é a seguinte: existe diferença entre a Bíblia cristã e a Bíblia católica? E por que a gente segue a Bíblia cristã? Tá ok, obrigado aí, viu? A primeira coisa, e o Rafa vai complementar a resposta. Tanto a Bíblia chamada aí por muitos de cristã, principalmente pelos evangélicos, e a Bíblia católica, ela também é uma Bíblia cristã. Ela também é uma Bíblia cristã. Agora, existem alguns compostos nessa Bíblia, alguns livros foram adicionados nessa Bíblia, que no momento do cânon, da confecção da Bíblia que nós conhecemos, foram julgados serem livros apócrifos ou não inspirados. Mas ambas as Bíblias são Bíblias que fazem parte do contexto do cristianismo. Não é isso, Rafa? É isso aí. A Bíblia católica, do jeito mais simples para explicar, ela tem 7 livros a mais, todos inseridos no Velho Testamento. Tá?
Não sei se eu vou lembrar todos aqui, mas qualquer coisa alguém me ajuda. É Tobias, Judite, Primeiro e segundo Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, acho que né? Baruque. 7 livros a mais. E todos estão inseridos no Velho Testamento, tá? Então, basicamente seria essa a diferença. Os textos que nós encontramos na Bíblia cristã, né? Pensando na pergunta que foi feita, que a Bíblia protestante, vamos dizer assim, os textos que nós encontramos aqui são basicamente os mesmos, tá? Tem algumas diferenças em alguns trechos de Salmos, né? Algumas coisas diferentes, mas os textos a grande maioria dos textos, os textos são idênticos, são os mesmos, tá? Então, basicamente, a diferença seriam esses 7 livros a mais. Respondido? Espero que sim, mas eu aconselharia uma Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, para estudo, ela é muito boa. Eu acho que é importante as pessoas, principalmente quem gosta de estudar, quem gosta de pesquisar, terem versões ou traduções diferentes da Bíblia. Como o Rafa falou, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, com esses 7 livros, né, que foram adicionados, que no cânon tradicional da Bíblia que nós temos, a Bíblia, digamos aí, evangélica ou protestante, não entraram porque aqueles que compunham o cânon julgaram que não eram livros inspirados para entrarem nessa composição que nós conhecemos hoje. Mas para estudo, tirando esses 7 livros e um texto ou outro, como o Rafa falou, no livro de Salmos e algumas outras questões. Esther, Daniel, acho que tem acréscimos também. Entende? Elas são exatamente iguais. Por exemplo, se você pega uma Bíblia com a tradução judaica, principalmente o Antigo Testamento, chega a ser difícil para nós aqui, aquele que principalmente não estuda, compreender algumas coisas, porque a linguagem é outra. Sim. Mas dentro do contexto do cristianismo, é uma Bíblia cristã, que tem a diferença desses livros e algumas composições em alguns livros também, alguns textos tradicionais que fogem ao tradicional que a gente conhece. Tem mais pergunta aí, não? Hello. Tá começando, hein? E a Lilith? É verdade ou é só uma bala de maçã? Vai aí, pastor. Olha, o que acontece? Acho que ia ser fácil, né? A gente ouve às vezes as pessoas falando, né? E inclusive eu já ouvi, né, de que Lilith foi talvez a primeira mulher de Adão e teve essa relação. A gente ia ficar talvez aqui um podcast inteiro falando sobre essa questão, mas ser real ou não ser real, as pessoas que nunca procuraram estudar, principalmente assim, dentro do contexto de batalha espiritual, libertação, não vão compreender o papel de Lilith. Né? Dizem que Lilith é um súcubo, né? E um súcubo é um demônio noturno que atua e opera, né, na vida das pessoas, principalmente no que envolve e se refere à vida sexual, pecados nessa área sexual de influência. Mas eu acredito que é uma realidade espiritual que opera na vida das pessoas, sim. Só que, lógico, isso demanda estudo, inclusive, dentro da própria igreja, existem segmentos da própria igreja que simplesmente ignoram esse contexto, no que se refere à batalha espiritual, libertação, e é um personagem que é muito vivo dentro dessa área de atuação de parte da igreja. Então, você falar sobre isso é muito subjetivo, porque aqueles que não estudam e não buscam se aprofundar nesse contexto, que é uma realidade na vida da igreja, simplesmente vão ignorar. Já outros, né, que realmente buscam estudar e trabalham, operam, né, inclusive tem um chamado de Deus para operar nessa área dentro do contexto da igreja, sabem que é uma realidade, tem uma área de operação, tem uma forma específica de operar. Sim, okay? Lilioth no hebraico antigo. Surgiu 700 anos antes de Cristo no meio dos babilônicos, a ideia desse demônio ou dessa entidade, nessa entidade num corpo feminino e tal. Essa ideia da Lilith no Éden
é um negócio muito mais recente, já é um negócio mais da Idade Média, já é um negócio que veio mais para afrontar mesmo a palavra que estava escrita, tá? Então, essa ideia da Lilith não é um negócio lá antigo que todo mundo falava que ela estava no Éden, não. Isso é um negócio mais recente aqui, já perto da gente, aqui 600 anos atrás, tal, século XIV, século XV. Eu sempre brinco que a culpa é do Adão. O Adão podia ter olhado para Eva e falado, uau! Mas aí quando ele fala essa sim, e no original, eu quero que você entenda que está escrito essa sim. Quando ele fala essa sim, na cabeça de muita gente, dá dúvida se não teve aquela não. Porque quando você fala essa sim, parece que você está fazendo uma comparação. Sim. Isso não aconteceu, não existiu outra mulher. A mulher que foi criada por Deus foi Eva. Lilith é uma invenção para deturpar a palavra que foi feita depois, mas é baseado num demônio babilônico lá do século 7, século 8 antes de E Cristo. que à medida que o tempo passa dentro dessa historicidade... O feminismo vai fazendo isso ter sentido demais. Né? Exatamente. E à medida que o tempo passa, essa personalidade que surgiu lá por volta desse ano 700 só vai mudando de nome. Exatamente. Ela só vai mudando de nome, Exato. dependendo do contexto, da sociedade em que vai se levantando. Então, mas é uma realidade que surgiu lá. Só que a ideia, como o Rafa falou, ela é recente. Mas a ideia dela no Éden. Né? No Éden. A ideia do A Éden. ideia de um demônio feminino é antiga. É antiga. Hoje, na maioria dos lugares aí no Brasil, você vai chamar Lilith de pombagira. Exatamente. É Quase mais ou menos isso aí. Não estamos ouvindo o Talibanha. Meu amigo Talibanha. O Jaiminho. Não, mas o que o Rafa falou, essa ideia, essa questão, né, que lá no original está, quando ele chama essa sim, né, dá a ideia de que de essa não. Tá que tinha aquela não, essa sim. Não, essa não, essa sim. Sim. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez seja uma expressão hebraica da época que a gente não tem tanta noção. Exatamente. E trazida para nós, dá esse nível de comparação. Essa sim, você está fazendo, parece uma comparação com aquela não, essa sim. Mas talvez essa expressão hebraica não signifique exatamente isso. Talvez para eles isso fazia mais sentido. Mas não existiu outra mulher, a primeira mulher é Eva e ponto. Tanto que ela é Eva é uma palavra que significa vida. Então não faria sentido ter uma mulher antes. Porque essa mulher que teria que ser a vida, não a Eva. Então, né, não faz sentido. Se teve uma mulher antes, Eva ser chamada de vida. Simples assim. Tem mais perguntas? Essa é para outro podcast, né? O Reginaldo falou que dá para a gente ficar mais algumas horas falando da Lilith. Só para a gente apanhar do movimento feminista. Com certeza dá, né? Bom, subiu uma pergunta aqui do Capitão Nugget. Não é, não. Capitão Nugget. Jesus, maravilha. Por que a geração de hoje tem tudo em mãos para ler a Bíblia, mas é que menos lê? Isso é falta de compromisso? Também. Também. Falta de compromisso misturado com profecia. É porque o Rafa falou uma coisa. Hoje, né, a gente vive numa era tecnológica, né? Então, e a nossa geração, ela é a geração do agora. Do agora, tem que ser agora. E se não for assim, não serve. Então, é muito mais fácil, no conceito de alguns, encurtar o caminho e buscar lá aquele profeta que revela nada contra, viu? Deus fala ainda hoje. Aleluia. Deus ainda fala hoje. Eu creio. Ainda há profetas na terra ainda. Amém. Do que buscar a resposta de Deus daquela maneira, né, que os nossos avós buscavam, joelho no chão e na palavra. Estudar dá trabalho. Exatamente, porque dá trabalho. Então, essa falta de compromisso, ela vem acompanhada de preguiça também. Será que se a gente fizesse a pergunta quantos livros tem na Bíblia, essas coisas a galera ainda sabe hoje? Talvez não, porque dá trabalho. Talvez. Então, o que acontece? Para você ter ideia, o brasileiro, a cultura do brasileiro é de ler muito pouco. Sim. O brasileiro lê pouco. Se você pega com relação a outros países, Estados Unidos, por exemplo, alguns países da Europa, leem muito. Então, o brasileiro lê pouco. Então, se culturalmente o brasileiro lê pouco... Não é a Bíblia que eles vão ler muito. E tem livros aí que satisfazem todo tipo de interesse que de lá a Bíblia. Então, é uma geração que
ela é sem compromisso, talvez, a gente não pode generalizar também. Sim. Tá? Nunca, né? A gente não pode generalizar. Existe uma fatia considerável dessa geração descompromissada, que não tem compromisso, se dá exatamente pela falta de leitura e conhecimento da palavra. Sim. Da palavra. Então, quando não há... Por quê? Porque para algumas pessoas eu acredito que a Bíblia, assim como Jesus era naquela época, e o profeta Isaías fala sobre isso, que nele não havia beleza nem formosura para que ele fosse desejado. É isso. Muitas pessoas olham É chato para a ler Bíblia, isso. eu começo a ler, dá sono. Quando eu chego em Levítico, eu paro. Quando eu chego lá nas genealogias, eu conheço a pessoa Todo mundo que fala fala assim, quando chega nas genealogias, ai meu Deus, é tão chato. E aí não lê. Então, essa falta de compromisso, porque à medida que você conhece a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, você vai conhecendo o que todos esses homens e mulheres de Deus fizeram, sabe, sendo usados por Deus, sendo eles tão simples ou até mais simples e tendo talvez mais problemas do que nós temos, e você vai conhecendo isso, sabe, o próprio Espírito de Deus que está aqui na palavra vai despertando esse interesse, vai despertando essa fome. É como você provar uma coisa que é muito boa e que depois que você prova, você quer experimentar sempre. Sim. Então, para muitas pessoas, o experimentar da palavra de Deus acaba sendo amargo, em vários aspectos. Então, essa falta de compromisso vem acompanhada de preguiça, tem uma questão cultural também, porém, eu abro um parênteses para dizer que, embora culturalmente o brasileiro leia pouco, Jesus vai dizer em João 17 que os que creem não pertencem mais a esse mundo. Portanto, essa cultura, seja ela uma cultura local, seja ela uma cultura global, ela não deve promover nenhum tipo de influência negativa para mim, no que se refere, a gente está falando aqui, a esse relacionamento com a palavra, com a Bíblia. Porque eu não pertenço mais a esse mundo. Sim. A cultura que está sobre mim hoje, sobre você que está assistindo aí, deve ser outra, uma cultura do céu. E se essa cultura do céu está impregnada, impressa em nós, é lógico que aquilo que saiu do trono de Deus, que está registrado aqui, sabe, vai ser completamente familiar para a gente. A gente vai ter desejo de ter contato, de ter intimidade com essa palavra. Então, é um misto de falta de compromisso, de preguiça, cultural, e por aí vai. E também existe um aspecto cultural aí nos últimos anos que aproximou alguns, pelo menos uma geração de jovens, aproximou esses jovens da leitura. Porque o que eu vi de jovem lendo O Senhor dos Anéis, Harry Potter, leu um monte de mulherada no trem com 50 tons de cinza, eu vi. 50 tons Ninguém me mais contou. escuros. Leram tudo. Exato. Aí não lê a Bíblia, aí já é desculpa e o detalhe, literal. O Rafa e o colega aí que perguntou. Nós estamos falando de cristãos. Sim. A gente não está falando, sabe, de uma pessoa que ainda não teve uma experiência com a palavra, ou com o dono da palavra, que é Jesus. Que na teoria a Bíblia já seria desinteressante. A gente está por ele não falando ter de esse contato. cristãos. Uma vez conversando com uma pessoa, você falou da questão do Harry Potter. Sim. E crente, uma pessoa piedosa, família. Só que o filho já tinha lido toda a coleção do Harry Potter. E é bastante livro. É bastante livro. Mas nunca tinha lido um livro inteiro da Bíblia. Sim. Judas. Judas, que é não, uma página. Não tinha Você lido entende? Judas, aí moiou. né? Entende? Então, assim, eu acho que a nossa geração, no caso, a minha geração dos 50, você vai chegar lá, e essa galera, ainda dá para salvar essa geração. Sim. Porque se a gente conseguir Estimular a leitura dele. a leitura da Bíblia, e tem uma coisa séria contra isso tudo aí. Aí a gente já vai entrar numa outra situação. Quer um exemplo? Boa pergunta, Capitão Nuguete. Você quer um exemplo? Hoje, e aí você olha o pano, além das fronteiras visíveis, Sim. você começa a perceber que há um pano de fundo espiritual atrás disso também. Quer um exemplo? Você não pode ler a Bíblia na escola, mas você pode ler na cadeia. É um negócio maluco isso, né? Você não pode ler a Bíblia na escola. Sim. Então, você não pode, em nome do Estado laico, que até hoje eu não consegui entender como é que a turma delibera com relação a isso aí. A criança, que deveria ser estimulada
a ler a palavra de Deus, porque os princípios e valores... A ter boas condutas. Boas condutas, ela não pode. Anteriormente de ir para a cadeia. Uma ação preventiva. Exato. Aí depois quer promover uma ação corretiva lá dentro da cadeia. Exato. Onde vai mandar distribuir Bíblia pro cara que matou, que roubou, que estuprou. Sim. E por aí vai. Porque não deixou ele ler na escola. Porque não deixou ele Muitas ler na vezes. escola. Alô? Alô. Mas tem uma pergunta aí? Essa foi boa. Essa foi boa. Pois é, É de como verdade, diria o tá irmão legal Alain, assim? A gente vai tentar responder todas, tá? Vamos. Como diria o Alain, a madeira deita, né? Então tá deita. deitando bonito. Ah, Ó, temos uma pergunta aqui também da Graziele Pereira. Só um minuto, Jaiminho. Muito obrigado. A gente não imaginava que logo no programa de estreia tá assim, né? Ó. Né? Fique com a gente aí, daqui 15 dias já tem outro. Já vamos avisando, né? De 15 em 15 dias, a princípio, o Pode Cristo. Então, dia 2 de outubro. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Diga. Me pediram para não falar. Mas você não pode guardar segredo. Dinheiro, eu não guardo isso aí, segredo. eu já conheço essa aí. O negócio vai começar a esquentar no Pode Cristo, viu, pessoal? Alô? Então, você que sabe o meu endereço, o endereço do Reginaldo, esquece, tá bom? Ajuda nós, por favor, tá bom? Então, obrigado, audiência. Valeu, manda a pergunta mesmo, que enquanto a câmera funcionar, nós estamos respondendo. E outra coisa. Nós estamos aqui, a gente não sabe tudo. Não mesmo. Então, Nem temos essa pretensão, né? Tem perguntas que, de repente, talvez a gente possa até responder no teu privado, para você, ou no próximo, no podcast, no não, Pode Cristo como a seguinte. gente falou no começo, a gente não tem vergonha de perguntar para te responder se for necessário. Exatamente. Tá bom, pessoal? Manda ver nas perguntas aí. Tem pergunta aí, produção? Manda. Desculpa que eu interrompi você, Jaiminho, manda ver. Opa, tá desculpado, meu pastor. Ó, temos aqui uma pergunta da Graziele Pereira. Graziele Pereira, ela mandou a seguinte pergunta: o livro de Mórmon tem na capa Outro Testamento de Jesus. Esse é o título que tem no livro, certo? Sim. Tem diferença do Novo Testamento que a gente conhece? Se tem diferença. A madeira deita. E posso ser sincero? Assim, são poucas e sutis. O suficiente para derrubar a vida do peão. São poucas e sutis, mas são suficientes para derrubar a vida da pessoa, tá? Mas são poucas. Se você for no contexto do texto em si, são pouquíssimas diferenças. Mas vão ter coisinhas ali sutis, tal, que podem deturpar a sua fé. E o que acontece? A maior de todas as diferenças, os evangelhos, a Bíblia, tem Jesus como centro. É isso. Ela é cristocêntrica. Ponto. O evangelho, ele precisa ser cristocêntrico. Se você pega... Não pode colocar centralidade num profeta específico. Num profeta, ou num anjo, como ou os mormons fazem. Ou a gente pega o livro de Apocalipse, por exemplo, quando o anjo aparece a João... Sim. E lá na ilha de Patmos, e João vai reverenciar esse anjo. O anjo fala: não, cara, você está louco, você não faz isso, eu sou conservo teu, cara, eu não posso ser adorado. Então, a Bíblia, como o Rafa falou, tem diferenças que são sutis, como, por exemplo, a gente não está aqui para atacar nenhum segmento da religião. De forma nenhuma. Mas dentro da pergunta da Grazi, se você pega, por exemplo, a tradução do Novo Mundo, do Testemunho de Jeová, sim, comparado com a Bíblia, que tradicionalmente nós temos, João capítulo 1 vai dizer o seguinte, ó, eu vou ler aqui para vocês aqui. Vocês já conhecem, mas de qualquer forma, sim. Eu vou ler. Presta atenção só. Vai dizer assim, ó, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ponto. Se você pega a Bíblia a tradução do Novo Mundo, vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Era um Deus. Muda tudo, viu? Sutilmente muda tudo. Uma sutileza. Está dizendo que o verbo, a palavra, o logum, que é Jesus, que é absoluto, ele é o verbo de Deus, lá na tradução do Novo Mundo, vai dizer que ele é um equiparado aos anjos. Que ele era um Deus. Então, você percebe, Grazi, o seguinte, que se você lê ou pesquisa de maneira rápida, talvez você não vai perceber essas sutilezas, mas são essas sutilezas que mudam toda a compreensão e todo o entendimento. E para não ficar na palavra do Reginaldo, está escrito lá, você entrar lá
jw.org, né, a tradução do Novo Mundo, e lê em João 1:1, vai estar escrito lá. Eles têm como se fosse uma Bíblia online. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Está escrito exatamente assim. Então, é um negocinho sutil, e isso aqui não é dos Mormons, né, dos Testemunhos de Jeová, mas os Mormons vão ter coisas parecidas, coisas sutis, que se você não percebe, vão tirar a deidade de Jesus, por exemplo, vão deixar Jesus se tornando como um anjo ou como um super profeta, mas vão tirar a deidade de Jesus, e isso vai prejudicar a sua fé. Porque a fé que nós cremos na palavra, do jeito que nós a recebemos, é uma fé num Deus triuno, onde precisamos entender como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ver? E com relação a isso, para a gente ir para outra pergunta, olha o que diz Apocalipse 22:19. Ó. Não, 22:22. Eu vi que você procurou aquele dia. Não, para. Esse cara tá me tirando, porque um dia ele estava ministrando a palavra e ele falou Apocalipse 22:22. Todo mundo procurou. Eu sei que não tem, mas eu sabia que ele ia ler quando Apocalipse. Eu estava abrindo a Bíblia e ele falou, poxa, você estava procurando o versículo 22 de Apocalipse 22. Isso é de Deus não, irmão. Isso vale também no Pode Cristo, né? Pegadinha. Pegadinha do malandro. Eu sei que você viu. Apocalipse 22:19 diz assim, ó: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. E se alguém colocar? É do mesmo jeito. Será acrescentado as pragas desse livro. Não é bom ficar enfiando e tirando coisa da Bíblia. Você está entendendo? Então a Bíblia ela é a palavra de Deus, ponto final, ela é absoluta para quem crê. É isso aí. Lá. Ok, Grazi? Valeu, obrigado aí pela pergunta. Grazi, eu te conheço, hein? Um abraço. Mais perguntas aí? Perguntas aí? Humpty Dumpty. Opa, toma aí. Agradecer aqui, as perguntas estão vindo sensacionais. Eu acabei de ouvir dos pastores aí que não pode colocar, né? Nem tirar uma palavra. Mas aí o pastor colocou o capítulo 22 no Apocalipse dele, ficou meio estranho esse negócio aí. Não, tava ficou procurando e tal. É igual Atos 29, não vem com essa não. Eu vou publicar a mensagem só de sacanagem. Bom, gente, a irmã Val tem uma pergunta aqui. Obrigado, irmã Val, aí pela pergunta. Muitas pessoas usam do que está escrito em Malaquias 3 para dizer que, como damos o dízimo, devemos provar o Senhor. Mas de maneira alguma me sinto digna disso. Qual o verdadeiro sentido? Olha, provar, Salmo 34, por exemplo. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus não pode ser posto à prova, porque Ele não se submete a mim nem às circunstâncias da minha vida. Em algumas versões mais contemporâneas, se usa-se a palavra experimentar. Uhum. Então, esse provar é experimentar a bondade e a misericórdia de Deus. E, lá no livro de Malaquias, qual foi a pergunta? E depois fazei prova de mim? Isso. Sim. Tem gente que usa isso. São colocar... Não, mas é entendendo demais. São colocar circunstâncias que, no meu entendimento, tá, gente? Que para mim são quase que impossíveis, e dizer, Senhor, olha, eu tenho sido leal, mesmo no meu pouco, mesmo na minha pouca força, na minha pouca condição. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Então, Malaquias 3:10, ou não 3 todo, porque trata de outros assuntos, mas o 3:10, que eu acredito que seja a pergunta da Val, tem muito a ver com a história do Ezequias, não? Pô, Deus, lembra de mim. Eu estou andando direitinho no seu caminho e tal, não sei o quê. Foi um jeito de provar, não foi? E o que Ezequias desenrola com Deus? Poxa, Senhor. Estou andando juntinho. Lembra da fidelidade do teu servo. Exato. Lembra da fidelidade do teu servo. E aí Deus vai lá e acrescenta. E qual era a situação que estava entre Ezequias e Deus? A iminência da morte, uma sentença. Vai morrer. Era possível para Ezequias mudar o quadro? Não. Mas o que ele coloca diante de Deus? Senhor, lembra da minha fidelidade. E ele faz prova de Deus. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a sentença. O texto de Malaquias é a mesma coisa. O Salmo 34 não, é experimentar mesmo, relacionamento. E a gente vê o quanto ele é bom. Agora, Malaquias não, é colocar diante dele, mediante a minha fidelidade, não que Deus negocie isso com alguém. A minha fidelidade, a minha obediência, mesmo no pouco, mesmo diante das adversidades, falar, Senhor, eu não consigo alcançar. Sim. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Isso é provar a Deus.
o que diz o texto, pelo menos no meu entendimento. Eu entendi a pergunta da Val, que infelizmente tem gente que é instruída a usar esse texto de Sim. forma a barganhar com Deus. Barganhar, Não negociar entra com Deus. nessa. Não é por aí. Não entra nessa porque não é por aí. É, não não barganha é por com aí. Deus não, que dá B.O. Aliás, posso falar, Jaiminho? Ah, tá. A loura do banheiro tá me olhando ali também, tô até com medo, cara. Verdade. Se falar 3 vezes o nome dela, ela abre a porta do estúdio. Aliás, eu fui falar do Jaiminho, perdi a linha do raciocínio. Vai aí que eu vou. Alô? Alô. É isso aí. Tem mais perguntas, Jaiminho? Se o pastor lembrar, a gente traz de novo. Depois eu volto lá. O que a gente mais tem aqui é pergunta. Que hein? beleza. Ô Val, espero que você tenha ajudado aí. Val, por favor. Qualquer coisa, se não for legal, Val, manda aí. Não, ainda fiquei com dúvida. Lembrei. Pronto, aí, tá Lembrei, vendo? Opa! lembrei. Vamos lá. Volta lá na pergunta da Val. Essa história de que essa turma fica negociando com Deus porque entrega Dízimo. Oferta. Isso aí é uma cultura, lógico, já vem de tempo, mas a teologia da prosperidade também fomentou demais isso aí no coração das pessoas. Dá isso que você ganha aquilo. Entendeu? Ó, dá isso que Deus vai te dar aquilo. Ó. Se você comprar aqui essa caneta ungida no monte por R$150. Você vai assinar um contrato segunda-feira. Você vai ser sócio majoritário da BIC. O cara não vai. vai, não adianta. Não vai. Então, criou também essa mentalidade Não no é coração assim das que pessoas. funciona. Mas não é assim que funciona. Senhor, Não eu é não assim que posso funciona. alcançar isso aqui. Mas eu sei que se o senhor quiser, o senhor pode. Exato. É isso aí. Exato. Ok? Tem pergunta, Jaiminho? Opa, vamos lá. Uma pergunta aqui da Ivone. A Ivone fez uma pergunta aqui. Essa eu vou me abster. Tá querendo pegar a gente na curva aqui, hein? Eu sei. Ó, vamos lá. Então é o seguinte. A gente viu aqui que a gente tem o Novo e tem o Velho Testamento, né? Primeira pergunta. O Deus de cada um dos testamentos, ele é diferente? Porque no Novo Testamento, ele parece que ele é mais bonzinho do que o do Velho Testamento. Posso? Responde aí pra nós. Lá em Deuteronômio, Moisés vai dar uma lista de coisas que vai acontecer com o povo se o povo não obedecer. Lá em Deuteronômio, Moisés vai falando assim, ó, se vocês não seguirem ao Senhor, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Ele começa a falar coisas tipo assim, as mães vão comer seus filhos, a terra vai ser destruída e tal. Tudo que Moisés fala em Deuteronômio vai acontecer lá em Jeremias, quando a Babilônia cerca Jerusalém. Tudo. Ali, se você olhar a lista que Moisés dá em Deuteronômio, vai acontecer lá em Jeremias. O ponto é, de Moisés até Jeremias tem 1000 anos. 1000 anos de diferença, 1000 anos do povo se desviando, 1000 anos do povo fazendo bagunça. E Deus demora 1000 anos para corrigir o povo e cumprir o que Moisés falou. Deus teve paciência demais. Aí vem alguém e fala assim... Misericórdia demais. Deus era misericordioso mas muito. Deus também não foi paciente. Porque você é louco, São 1000 anos, gente. 1000 anos e o povo se desviou, todo capítulo você lia, o povo tá desviando. Entrava um juiz, desviava, entrava outro, desviava. Foi até Jeremias, cara, 1000 anos do povo desviando, é lógico que Deus era misericordioso. Entra a dispensação dos reis, e você conta no dedo de uma mão os reis que seguiram, obedeceram a Deus. Como meu servo Davi. Aí, você vai para o Novo Testamento, e aí você vê o Deus da graça. O Deus da graça. Que já não vai mais cumprir todo aquele juízo com relação ao povo, porque ele decide enviar o filho dele. Sim. E por causa do filho dele, aqueles juízos que levaram 1000 anos para se cumprir, tem gente que acha que é pouco ainda. Oxi. Entendeu? Acha que é pouco ainda. Levaram 1000 anos para se cumprir, eles são retardados, digamos assim, por causa da graça, por causa de Jesus. Mas aí eu posso fazer, replicar uma pergunta. Aí nós estamos hoje, 2000 anos, vamos arredondar aí, né, um pouquinho mais, à frente da história desse Deus da graça, porque tem gente que vai chamar assim, agora estamos no período da graça. E aí, se Jesus volta, o cajado que vai bater na galera que não creu é maior do que o que bateu no povo de Jeremias, ué. É maior. A justiça de Deus que vai ser cumprida agora, ela é, literalmente, determinante, uma vez por todas. O povo de Jeremias ainda voltou para a terra, ainda teve... Sim. Agora o povo não volta mais. E sabe o que acontece? Aí a gente olha para casa, né? Quando a gente fala casa, a igreja de Jesus. Sim. Jesus realiza todos os milagres naquela região de Jerusalém, na Judéia, toda aquela região. E a turma não crê. Sim. Tem uma hora que Jesus sobe no monte e diz assim, olha,
Não, em Nazaré ninguém crê. Não, ninguém creu. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, e fala ver. assim, profeta não tem honra na não sua tem própria honra. pátria. E o que aí tem muito profeta preguiçoso hoje que não evangeliza a família e diz assim, não, mas o profeta não tem honra na sua casa. O cara dá mau testemunho pra caramba dentro de casa. Vamos lembrar que Tiago era irmão de Jesus e creu, Judas era irmão de Jesus então e creu. o que acontece? Jesus chega e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes... Ele está falando a terra dele, está falando para casa. Quantas vezes eu quis fazer com vocês o que a galinha faz com seus pintinhos, colocando-os debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jesus está falando de quando? Desde Moisés, desde sempre. E ele vai dizer, em verdade vos digo que no dia do juízo vai ter mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês. É isso aí. Acabou. É o Deus da graça. Aí tem um lampejo do Deus do Antigo Testamento. E Jesus que fala para Jerusalém. Resumindo, Deus se converteu quando Jesus foi crucificado? Não, na né? concepção de alguns, sim. Deus continua o mesmo. Só, Deus. Galera, aqui, ó. Deus não muda. Jesus está voltando e ele vai chamar a gente por resuminho, certo? Resuminho. Chega no resuminho. Aí eu quero ver como é a loura do banheiro. Vai chamar a gente pro resuminho. Tem mais pergunta? Humpty Dumpty. Manda mel. Ô, louco. É desse jeito, ó. O Dioguinho tinha feito uma pergunta lá em cima e tudo mais sobre o lance dos livros. Quem? Mas aí vocês já tinham encerrado. Dioguinho 1207. Eita. Ô, Dioguinho. Mas aí como Esse a gente... é o peso dele? 120 quilos. Mas aí como vocês já tinham encerrado o lance dos livros e tudo mais, ele lançou uma outra pergunta e eu vou passar para vocês agora. Hoje, há muitas igrejas que ainda pregam só prosperidade e votos. Seus fiéis vivem de votos e são, em sua grande maioria, abençoados. Mas acabam deixando de lado todo o resto. Qual a opinião de vocês? Que o problema é o todo o resto. Vai falando. O problema é o todo o resto. A gente tem que entender que a gente não pode mudar a prateleira de sucesso que Deus criou. E na prateleira de sucesso de Deus, João Batista, que comia mel e gafanhoto e vivia no meio do nada, no mato, no deserto, entrou, e o jovem rico não entrou. Então, na prateleira de sucesso de Deus não tem nada a ver com prosperidade. Deus não limita o servo dele a ser próspero. Porém, se Deus não for o propósito dele que você seja próspero, seja servo do mesmo jeito. Porque o importante é você entrar. Na prateleira de sucesso de Deus não vai dar para comprar bilhete. A gente entra pela graça de Jesus. Então não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro. Jesus já falou isso e eu acho que a Bíblia é até clara. Mas foi boa a pergunta do Diogo. Eu sei que o Diogo não crê assim, mas a pergunta dele foi boa para tirar dúvidas de outras pessoas. Sabe o que acontece? Te conheço, hein, Diogo? O conceito de prosperidade, principalmente que foi se desenvolvendo nos últimos 20, 25 anos. É grana no bolso. É completamente diferente, Totalmente diferente. Da definição de prosperidade. Exato. Porque qual o conceito que as pessoas passaram a ter nas últimas 2 décadas e meia? De que o cara próspero é o cara que tem 3 carros na garagem. Sim. É o cara que é a pessoa que tem lá 3, 4, 5, nada contra. Posso filosofar, pastor? Pode, filosofe. O pessoal começou a entender que prosperidade é ter, enquanto Jesus acha que prosperidade é ser. Nossa, é forte, como diz o Alan. Recebeu? Então, o que acontece? O que acontece? Eu entendo que prosperidade, além... Isso, desculpa cortar o senhor, pastor, mas isso daí que o pastor Rafa falou, né? E a gente vê na Bíblia que a própria palavra diz que Jesus não tinha nem onde repousar a cabeça. E a gente tem seguido esse lance aí. Legal. Você tá entendendo? Madeira deita. Mas o que acontece, gente? Não tem mal nenhum. Ser próspero nesse sentido, cara. Também. Agora, o problema é o que essa realidade produz dentro da gente. Mateus 6,33. Exato. Buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, e o que você precisa vai ser acrescentado a você. O problema é que essa corrida desenfreada atrás das coisas, e o reino de Deus fica lá atrás. Sim. Fica lá atrás. Eu entendo que uma pessoa próspera não é só aquela... É lógico que a gente precisa de dinheiro. Precisa. Sim. A gente precisa trabalhar, ter um bom emprego? Sim. É bom. Aliás, a gente precisa de dinheiro. Manda superchat que a gente quer bater no Jaiminho. A gente tem que arrumar aqui o estúdio e tudo mais. Mas o que acontece? Eu entendo que se a pessoa que passa boa parte da vida dela correndo atrás das coisas e
ela até consegue. Mas quando ela chega dentro de casa, o casamento dela está arrebentado. Exato. Ou a saúde foi pro vinagre. Ou a saúde foi para o vinagre, ela gasta o dinheiro todo cuidando da saúde. Salomão, né? Não precisava nem de Jesus. Salomão já falou, Salomão. isso é tudo vaidade. Aí você olha para os filhos, tá lá com a vida arrebentada. Pô, para mim, prosperidade é o seguinte: se tem grana, beleza, se tem um carro para andar, legal, você pode sair no cinema, você pode sair e comer uma pipoca Sim. lá com o pessoal, legal, mas prosperidade, cara, é você passar 1 ano, 2 anos sem botar o pé numa farmácia, a não ser que você queira. Aleluia. Isso é bom. Você está entendendo? Então, prosperidade é você atravessar a tua vida inteira e chegar na velhice e ouvir os teus filhos dizerem que o Deus do pai e da mãe dele é o Deus dele. Então, Isso sabe? aí, isso aí. Então a turma fica juntando tesouro no céu e Na terra, né? Na terra, Hein, desculpa. pastor? Vai. O senhor acabou de falar desse lance aí e tudo mais, de família, de paz e tal. Falando sobre isso, até mesmo hoje, em meio à situação da Bíblia que nós estamos falando, o senhor não acha que até nessa pergunta sobre prosperidade, os pais não têm errado muito com os seus filhos? Tem, porque o pessoal não está ensinando que a viuvinha era mais próspera do que os caras ricos que estavam enfiando dinheiro no gasofilácio no templo. Jesus deixou a lição. A prosperidade ali que Jesus visualizou foi na viúva que deu 2 moedas. A galera não pescou isso aí. Então, a ideia da prosperidade tem muito mais a ver com o interior. Porque hoje parece mais esse lance da prosperidade em meio do que o pastor falou, é que os pais hoje dão mais coisas, né? Um celular, um notebook, as coisas e tudo mais assim, mas pouco se colocam à disposição de abençoar os seus filhos com um livro, com uma Bíblia. Isso é falta de álcool no mertiolate. E como o pastor falou até mesmo antes, né? Se existe uma cultura do céu para nós... Olha, a gente não vai entrar, se aprofundar nesse mérito Hoje. Mas guarda essa. Eventualmente a gente entra até nisso. Mas eu entendo o seguinte, que o caráter dos nossos filhos, seja o caráter enquanto indivíduo e o caráter espiritual dos nossos filhos são responsabilidades nossas até um determinado ponto. Então, eu acredito, e eu falo como pai, que parte do fracasso dessa geração se dá à má criação. Pensando na pergunta do Humpty Dumpty, essa geração de hoje foi estragada pela nossa? Sem dúvida nenhuma. É lógico que a nossa... A gente tirou o álcool do mertiolate. O problema foi a gente tirar o álcool e o mertiolate. É isso aí. Então, assim, você percebe que, lógico, a gente não pode generalizar. Sim, de jeito nenhum. sim. Mas é uma geração fútil. Fraca. Preguiçosa. Cheia mas nós amamos você. Cheia de mimimi, mas amamos a todos. Mas depois a gente se aprofunda nisso aí, se vocês quiserem. Mas a pergunta é boa. Aliás, manda sugestões de temas para a gente abordar nos próximos. A gente tem pautas já, mas manda sugestões que não impede de entrar, não. Ok? Perguntas, tem Jaiminho. mais perguntas, Jaime? Alô? Tem uma pergunta aqui do Lucas Vitorino. Esse também conheço. Lucas Vitorino. Ó, a pergunta dele é a seguinte: por que Jesus veio para os judeus e só depois que foi rejeitado ele foi apresentado para os gentios? É uma pergunta que eu vou anotar para perguntar para o Senhor quando chegar lá. Alô? Entendeu? O plano desde sempre foi o povo que Deus criou. Só que desde o começo, Deus já tinha criado esse povo falando para Abraão que nele todas as nações da terra seriam benditas. Ou seja, se a gente entender isso de uma forma mais ampla, Deus já estava prometendo, né, que através dos judeus, essa bênção que é a salvação que a gente recebeu através de Cristo, ia alcançar todos os povos da terra. Né? A gente não pode pensar nas bênçãos de Abraão só no lance de possuir terra ou coisa assim. A bênção maior que veio através do povo que foi criado em Abraão foi Jesus, pô. Então, essa bênção chegou em nós. Mas o povo judeu tinha propósito. Deus já tinha um propósito, porque ele tem outro propósito com o povo judeu na frente. E se a gente for pensar, por exemplo, por que Deus escolheu o povo judeu? Aí vamos olhar para a geografia. Sim. Né? Se a gente olha para o Éden, né? A tradição, a gente aprende que o Éden estava localizado na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Sim.
Então, não era necessariamente... Você imagina um Éden no Iraque? Pô, tu imagina Cê um é Éden louco. no Iraque, velho? É louco isso aí. Cê- Mas Poxa, tá lá. entendeu? Então, Tá lá. o Éden, geograficamente falando, naquela região do Iraque, onde era a Mesopotâmia. E o mais legal, a ciência já provou que o surgimento do homem foi ali. Foi ali. Independente Então, da Bíblia. então- Os primeiros seres humanos saíram dali. Dali, da daquela Suméria, Ur, é ali. Então, o que acontece? Então, não foi necessariamente a escolher o povo que se tornaria o povo judeu, o povo hebreu. Não, um povo foi gerado De Abraão. do tronco de Abraão, É isso. se tornou o povo de Deus. Mas se a gente fosse dar uma nacionalidade para o primeiro homem, ele seria iraquiano. É iraquiano. É isso aí. Você Se tá fosse entendendo? hoje, é isso aí. Seria mais ou menos isso. Mas foi o que o Rafa acabou de colocar aqui. Ainda tem propósito para esse povo Não que Deus tenha criou. dúvida. Agora, Inclusive qual pro Iraque. é? Inclusive por Iraque. No Qual caso, não sei. No caso, esse termo rejeitado, que foi até o termo que foi usado aqui na pergunta, é muito forte para... Naquela época, não. Hoje tem muito judeu cristão confessional. Tem muito judeu que confessa Jesus como Cristo. Mas Porém, ele ainda é tido como rejeitado pelos judeus? para a maioria dos judeus, sim. Eles Por quê? ainda aguardam um Messias. Né? Porque contraria aquilo que eles têm por tradição. A expectativa A deles. expectativa que aquele de um povo Messias guerreiro. Entende? Eles imaginavam um rei salvador, por exemplo, como Davi. Pá. Exato. Eles Que ia queriam um entrar Messias que Jerusalém, matassem milhares de milhares. do cavalo branco, com um exército enorme E atrás. derrubasse o carros, Império Romano. E derrubasse o Império Romano. Era isso que eles esperavam. Exato. Então, quando eles veem o rei Salvador cheirando a cocô de ovelha, filho de um carpinteiro, Feio. feio. Porque a Bíblia fala que ele não Jesus tinha era formosura. feio. Os caras falam, não, né, esse aí não... Jesus lindo, Não, do nós olho somos- azul e loirinho. Não é esse aí. Não. Então Esse a aí- rejeição se dá por conta disso. Entende? Mas assim, o termo rejeição para nós hoje é muito forte. Você imagina você rejeitar alguém. Mas vale a pena a gente pensar também que naquela época, ser rejeitado ou receber a alcunha de rejeitado era tão forte ou até mais Sim. do que é hoje. Sim. Mas por quê? Porque o povo tinha uma expectativa. Por exemplo, você tem expectativa de uma coisa. Ah, vou ganhar... Nossa, olha, me disseram que vou ganhar um smartphone novo. Pô, o cara projeta para um iPhone 13, irmão. Nem tem, mas Nem ele tem. quer esse aí. Vamos lá, tem 13 não? Fica O loirinha. que tem? Tem? Loira do banheiro, já tem o 13? Tem 13? Tem, porque ela... Vai na expectativa aí. Aí o Vai camarada... ganhar um Nokia Aí o amarelinho. camarada vai e de chega abrir. com o Nokia Flip. Aquele que abre a boca. Mas Pô, tu legal. vai adorar o Nokia Flip. Amarelinho. Pô, você projeta o iPhone 13, aí vem o flipzinho. Pô, Tem os lógico, 13, loira. pô, tu vai... A loira do banheiro tem. E você vai rejeitar o Nokia. É pô. lógico, é lógico. Então aconteceu mais ou menos. Falou, Vitorino? É lógico. Vitorino, ó. Vitorino, tamo junto. Tem mais pergunta? Enquanto, Temos sim, temos enquanto a sim. câmera estiver ligada, nós estamos aí. Temos sim, do Marcos Evangelista. Esse eu também conheço. Pergunta: você acredita que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão chegando? Não, Já tá no trote? Já O tá no quê? trote? Como é que eles tá no estão galope? chegando, é óbvio. Rapaz, ô Marco, ó, pergunta, cara. Da Federal. hora. Evangelista, né? É, Tem Kalachova. Eu sei que evangelista. o especialista em escatologia é o Rafa. Misericórdia. Não, é assim. E eu estou aprendendo com o Rafa. Mas ontem, cara, a gente estava falando um pouco sobre isso, o Marco. Na reunião de pauta. Eita, reunião de pauta. E, Tamo olha só, assim, hein, ó, tamo chique. deixa eu ler aqui, a gente está falando de Bíblia, certo? Isso aí. Ó, olha só o que diz Apocalipse capítulo 6, né? 22, como o Rafa falou, não. Tá? Apocalipse 6, olha só. Ele tá traumatizado, gente. Tô. Eu explico depois. Mano. Presta atenção, você que está assistindo aí. Qual foi a pergunta? Repete a pergunta, Raptidupt. A pergunta foi: você acredita que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão chegando? Já estão lançando um trote? Galopando? Tá, ó, olha o que diz Apocalipse 6. Tem uns que estão batendo no lombo Sim, do cavalo. ó. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo,
ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra. A terra está em paz, não está, galera? A terra está sossegada. Para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário. Onde é que eu estou aqui? Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Sim. Julgamento sobre a terra. Se você prestar atenção, o juízo já começou, filhão. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. E é aí que agora, na nossa atual conjuntura, que a porca torce o rabo. É isso aí. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E aí eu paro aqui. Olhando para esse texto de Apocalipse 6, olhando para Mateus 24, 25, no meu entendimento, eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, mas para mim parece ser muito óbvio que nós estamos vivendo essa realidade. Esses cavalos estão galopando faz tempo. Estão relinchando já por aí. Então, assim, Marcos, a sua dúvida, eu não sei se é por aumentar o nível de precaução, né? Mas eles estão em movimento, né? É óbvio que tudo isso que foi falado aqui, né, do capítulo 6, também vai se intensificar conforme a ação desses cavaleiros, tá? Mas eles já saíram, sim, eles já estão em trote, no mínimo. Esse cavaleiro branco aqui, quando ele aparecer, sinal que Jesus está literalmente apontando no céu, né? Entendendo que esse cavaleiro aqui é alguém que foi determinado a vencer e essa vitória não é boa para nós, ele vai vencer contra, se você continuar lendo os restantes dos selos, ele veio para lutar contra a igreja, esse cara. Então ele vai vencer, então ele está chegando aí, então vai acontecer, está perto. Esses cavalos estão no trote. Tem mais perguntas? Caraca, que legal, cara. Tem mais uma pergunta aqui do Marco Ramiro. Só um minutinho. Como que tá aí? Gente, dá para ver? Como que tá? Como que a gente tá na live? Dá números. Eu sou de exatas, eu quero números. Tudo isso, eu não vou falar não, porque eu fiquei assustado. Quantos milhões? 30 milhões? Ô, louco, é o Brasil inteiro conosco, aleluia. Amém. Fala aí. Opa, tem mais uma pergunta do Marco Ramiro aqui. Também conheço. Conhece o Marco Ramiro? Sim. Aí falou aqui, não adianta pedir água, pastor. Nós vamos continuar batendo. Conselho. Boa noite. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele botou fogo no coração de muitas pessoas para serem verdadeiros cristãos. E hoje, por que não temos esse mesmo fogo ao lermos as mesmas? Para começar, Lutero, na verdade, no começo ele arruma um problema. Sim, antes mesmo da tradução. Antes mesmo da tradução, Lutero arruma um problema. Beosa. Então, aquilo foi um beosaço para ele. As 95 teses na porta da igreja lá de Gutenberg. Entende? Foi uma coisa assim que não foi fácil. É lógico que à medida que as pessoas foram tendo acesso à palavra de Deus, o que era proibido na época, é lógico que o próprio Espírito Santo também se encarregou, principalmente, de incendiar o coração do povo. Sim. Se você pega, por exemplo, quer ver? Eu trouxe aqui. Da hora. Eu espero que dê para vocês, que vocês possam ver. Esse livro, Heróis da Fé, do Orlando Boyer, fala aqui de 20 caras que tiveram o coração incendiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, e que fizeram diferença na história, em momentos diferentes. Eu penso que hoje a mesma coisa não acontece, não é porque Deus mudou, a palavra mudou.
é que o coração das pessoas hoje é outro. O foco, o alvo é outro. A gente estava falando aqui sobre isso logo no comecinho do Pó de Cristo. O coração do homem é que mudou. Porque Malaquias 3,6, o Senhor vai dizer, eu, Senhor, eu não mudo. À medida que o nosso coração, e a gente pode ir lá em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor envia aquela carta para o pastor da igreja de Éfeso, ele até elogia a igreja. A igreja não é uma igreja boa, não suportava os maus e tal, não adotava as doutrinas que estavam sendo empregadas na igreja, porém, o que o Senhor tinha contra eles é que eles tinham deixado o primeiro amor. Sim. O nosso problema hoje, e aí eu falo nosso, pode entrar aqui, até aqui, obrigado, é que talvez nós tenhamos deixado o primeiro amor. Só um minutinho, pastor. Ainda não estamos recebendo para fazer propaganda, então eu estou colocando água escondida mesmo. Depois que a gente receber, nós vamos fazer mesmo aqui com força a propaganda. E é que talvez, assim, muitas pessoas tenham deixado o primeiro amor. Né? Se você pergunta para um cristão, poxa, você lembra do dia da sua conversão? Como foi? O que você sentiu? Que não lembra, cara. Hã? Tem gente que não lembra. Eu sei que tem gente que não lembra. Assim, eu lembro da minha. E como foram lá, né, os primeiros meses, os primeiros anos e tal. Poxa, a pessoa vai dizer, poxa, eu lembro, nossa, foi demais. E aí já se passaram 10, 15, 20 anos, você pergunta para ela assim, e hoje é igual? Ela vai parar 10 segundos e vai concluir que não é igual. Mas aí vem a pergunta, por que não é igual? Por que não é mais a mesma coisa? O Deus lá do início, o Espírito mudou, lá do início, né? O Jesus lá do início mudou, a palavra de Deus mudou de alguma maneira. A única coisa que pode ter mudado é o coração do homem. Então, sim, eu entendo que o coração das pessoas é quem tem mudado. Mas, aliás, isso Jesus ele já falou aqui no Evangelho de Mateus, que a iniquidade, a compulsão pelo pecado, aqueles declarados e os não declarados, que às vezes a turma acha que não é pecado, sim, ia se multiplicar de uma maneira tal. Aí volta a pergunta lá se a Bíblia ela é uma verdade absoluta de Deus. Tem muita gente que relativiza. Sim. Não, é mais ou menos isso por causa daquilo. Sim, não é bem assim. Não é bem assim. Jesus diz, olha, essa iniquidade vai se multiplicar tanto que o amor de quase todo mundo vai esfriar. Sim. É interessante a gente pensar que Jesus está falando para quem não crê, Jesus está falando para a igreja. Sim. Então, o que muda, no meu entendimento, é o coração do povo. Quando a gente começa a priorizar outras coisas e foge de Mateus 6,33, a gente já começa a ter problema. Sim. E pensar que a igreja que ouviu isso lá em Apocalipse, que o pastor falou, a igreja de Éfeso, foi uma das igrejas mais tratadas por Paulo, né? Sim. Porque o pastor de Éfeso ainda recebe 2 cartinhas, né? Que é Timóteo, né? E em Timóteo mesmo ele vai ouvir. Lá Timóteo 3, né? Ele vai ouvir que nos últimos dias... Então isso é para você não ter dúvida onde você está. Nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, maledicentes e desobedientes aos pais. Cara, se você lê esse texto e não se enxerga nesse tempo, também fica difícil. Então, assim, chegou. Nós somos os homens desses últimos dias da carta de Paulo. Carta de Paulo a Timóteo. Mais perguntas? Mais perguntas? O Brasil quer saber. Só vamos, as perguntas estão excelentes aqui. Sandro Maria, mais conhecido como Beiçudo. Beiçudo do Rio. Lançou uma pergunta aqui para vocês. Por que, ainda neste tempo, nossa comunidade cristã, digo nossa igreja, ainda insiste em não dialogar com esses assuntos tão relevantes? Não sei, será que a gente se acomodou, falta de espaço? Não sei. O Pó de Cristo está vindo para resolver uma parte disso, Sandra. É o que a gente tem percebido, colocamos no nosso coração para resolver uma parte disso. E sabe por que também? Eu acho que nós temos dado assim muito o que o povo quer. Isso é ruim. Vamos pegar, né, a geração de líderes, né? E que tem dado o que o povo quer, o que, aliás, diz também a carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, segunda Timóteo, capítulo 4. Isso aí. O povo ia procurar gente para falar o que eles queriam ouvir. Exatamente, né? Que com coceira, comichão nos ouvidos. Por conta da verdade. Iam procurar mestres para si próprios. E se Paulo diz que eles iriam procurar, é porque eles iam achar.
Então, hoje, a gente está vivendo uma realidade teológica, já não é mais a teologia da prosperidade que está em questão hoje, né? Não, Que foi já- nociva pra caramba e a gente hoje está colhendo Eu acho que é pior. os frutos disso aí. Hoje nós estamos vivendo um momento teológico que, para mim, é mais nocivo do que Sim. os que antecederam a ele, que é o Liberalismo. o liberalismo teológico. Sabe? O liberalismo teológico, ou o relativismo teológico, sabe? Essa forma assim, maluca de querer contextualizar Sim. ou reinventar o que a Bíblia diz é um problema. E muitos mestres, né, pastores, líderes que têm a responsabilidade de ensinar a sã doutrina, e a sã doutrina ela vai sempre apertar o nosso calo, a sã doutrina ela vai sempre passar, sabe, vai sempre nos colocar no estreito. E o problema é que a turma insiste em dar o que o povo quer. Né? É igual um pai. O pai que passa a vida inteira dando o que o filho quer, na hora que ele dizer não, esse filho vai para cima dele, amigo. E hoje a gente tem essa galera que não está disposta a viver isso daí, entendeu? Não estão preocupados em ir lá e cuidar daquela pessoa que está cheia de problema e apresentar para ela o remédio para aquilo ali, sabe, através da palavra, que é o posicionamento. Posicionamento que às vezes ele não tem. Sim. Que ele não tem. Então, dar à pessoa, dar ao povo aquilo que o povo quer. E aí Nero disse que o povo gosta de pão e circo. É isso aí. A teoria da Antes de tocar fogo em Roma. A teoria da prosperidade tentou desvirtuar, tá, questões que a palavra de Deus era clara, ou questões que a palavra de Deus podia trazer algum tipo de dúvida, eles tentaram desvirtuar. A teologia liberal quer deslegitimar a palavra. É muito pior. É falar que a palavra não é de Deus, é falar que a palavra é falível. É falar que esse trecho da palavra não serve mais para os nossos... Isso é muito pior, muito mais preocupante, muito mais nocivo. Tá? A teoria da prosperidade vai causar um dano estrutural de expectativa. A teoria liberal vai arrancar essa pessoa do colo de Jesus, porque a pessoa vai passar a desacreditar dele. Então não tem necessidade de você ter um Deus que não pode fazer as coisas que você não pode. Se ele também não pode, então não precisa dele. Então isso é perigoso. Olha, e tem uma outra coisa. Esse liberalismo, a gente pode ficar um podcast inteiro falando sobre isso. Alguns, né? Alguns, inclusive. Ele é um problema porque nessa corrida para tornar a Bíblia ilegítima, dizer que a ortodoxia bíblica, não existe uma ortodoxia bíblica. A Bíblia não é a palavra de Deus, Está inclusive. na hora de atualizá-la. Precisamos atualizar a Bíblia. Isso é perigosíssimo. A gente olha hoje para o cenário de parte do povo cristão e dá dó. Essa é a melhor Dá palavra. dó. O que acontece? Olha, o povo de Deus, poxa, fala assim, os crentes parecem ser ET, mas é ET mesmo, a Bíblia diz que eu não pertenço a esse mundo, cara. Se eu não sou desse mundo... Pô, se eu não sou desse mundo, eu sou extraterrestre. um ET, meu. Se você não é desse aí. mundo, você é um ET mesmo, e é desse jeito. E o que acontece? Você olha hoje para o cenário de parte da igreja, e a igreja ela vai buscando recursos e subterfúgios externos para conquistar o povo. Porque no coração desse povo, a palavra de Deus ela é tão ilegítima, porque foi incutido no coração deles, ela não é mais suficiente. que ela não é mais suficiente, precisa de outras coisas, Penduricalhos, né? de outros adornos para tornar atrativo. Então, é esse o problema. Nós estamos vivendo isso. A turma está atrás de mestres que falam que eles querem ouvir, dão o que eles querem. E é uma geração que não lê Bíblia. O tal do acrescentares. Acrescentares. Acrescentares de... É isso aí, heresiástico. Heresiásticos. Acharias. Acharias, é isso. Ó, o pastor fez propaganda de um livro, eu quero fazer de um também. Não sei se você está vendo aí. Está pegando aí, Lígia? Isso aqui é um livro do C.S. Lewis, muito conhecido. Não se assuste com o nome. É um negócio de Deus espetacular. Aconselho você a ler, tá? Dá para ver aí? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Fantástico esse livro, tá? Abriu minha mente para muita coisa, principalmente alguns lances de batalha espiritual, coisas que a gente não entende como o inferno se move. C.S. Lewis era um cara muito crente, fiel a Deus,
E esse livro tem me ajudado muito. Temos outros aqui também e depois nós vamos divulgando. Rafael, você diria, olhando para o título do livro de C.S. Lewis, que o diabo tem alguns aprendizes aqui? Putz! Todo mundo fala assim, o Rafa quando fala putz é mó legal. Nossa, putz, tem uma penca. Rapaz. E tem uns que não são nem secreto mais. Tem uns caras que já. Tudo do Bop. Tudo do Bop. Tudo do Bop do Capiroto. Bop do Capiroto. Bom, a Mariana e a Mariá pediu para vocês mandarem um abraço para elas. Mariana, Mariá. A Gatinhas, as binhas. Dedinho, coração. É as binhas. Antes, vocês conhecem? É as binhas. Sim, lógico. Bom, binhas. tem uma pergunta da Manteiguinha aqui, mas não é o Manteiguinha do Rafa, mas a Manteiguinha do pastor Reginaldo. Por que a Bíblia diz que o sol parou se quem se movimenta é a terra? Homelética, isso aí? Acho que não é uma questão de... Era a compreensão que se tinha na época. Era a compreensão que se tinha essa... Madeira deita. E assim, o mais legal disso aí, que a gente... Isso é um assunto bacana, porque a gente falou que ia falar sobre a Bíblia. E isso é uma das evidências científicas mais espetaculares do nosso século sobre a real e essa história evidência, bíblica. ela é vigente até hoje. Sim. A Bíblia, esse texto, o lance do sol parar e tal, tem muito mais a ver com o lance do sol se esconder no texto original do que ele ter ficado parado. E houve um único Muito bom. eclipse anelar em 500 anos de história na região do Oriente Médio. Um único. Eclipse anelar é aquele que a lua entra e o sol fica aquela borda linda. Então, assim, fica aquela borda de fogo, assim, e tal. Então, só teve um desses. Então, por conta desse evento histórico, que a ciência descobriu que foi real, começaram a se datar a dinastia de faraó egípcio e tal, comprovando que a história bíblica era real. Então, isso aí, Manteiguinha, foi mais ou menos em 1207 a.C. Tô bem, hein? Tô lembrando as histórias tudo. 1207 a.C. e corroborou a história de Josué, se eu não me engano é Josué 10, que conta essa história aí, tal, de uma guerra que Deus deu um fôlego pro povo para não guerrear debaixo daquele solzão quente, e aí o sol meio que se esconde. A ideia quando Josué fala que o sol parou, é que ele parou de matar eles, parou de mandar calor, no texto original. Então teve um eclipse anelar, a ciência comprovou, isso foi espetacular, tá bom? Queria ter maravilha, um filho assim, né? Cara, tá bom. Tem. Aliás, a gente está chegando já ao final desse Podcristo, esse primeiro Podcristo. Foi espetacular. Tem mais pergunta, não? Vamos para a última? É a última, Jaime. Bora para a última aí, para a última. gente finalizar. Show. Com certeza vai ser a pergunta mais tranquila aí, né? Porque pô, é a última, vamos ser um pouco mais tranquilo, né? Será? Alô? Tô só pensando. A pergunta aqui é do Francisco. O Francisco tá mandando... Famoso Francisco. Sim. Tá mandando uma pergunta pra gente Talibanha. aqui. É uma pergunta bem simples, a Bíblia, ela é machista? Responde aí pra nós. Pode, Cristo? Vai eu ou vai tu? Não, pode ir, depois eu vou. Não. Pode, depois dessa daí, lançar uma pergunta extra aqui, que essa daqui tá muito boa. Não, então Vai, as Aí duas vocês não, fecham. uma por vez. deixa o Rafa. Senão não, né? Não é machista. Mas a Bíblia vai contar a história de Deus tentando resgatar um homem pecador. Inclusive com o pecado do machismo. Né? Então a Bíblia não é machista, mas ela vai contar a história de uma sociedade machista, uma sociedade que entendeu o lance da autoridade do homem de um jeito que Deus não colocou. O homem tem autoridade, o homem tem as suas funções, as mulheres têm as suas funções. Deus explica claramente as funções de homem e mulher na Bíblia, porém, o homem entendeu isso muito errado. A grande maioria dos homens usou disso para serem maus homens, maus maridos, maus pais, maus cidadãos, maus reis e etc. Então, a Bíblia conta a história de uma sociedade corrompida, inclusive com relação ao machismo. Porém, a Bíblia não é machista. A Bíblia é a história de um Deus perfeito, um Deus que não tem essa de machismo, feminismo,
comunismo, capitalismo. Deus não está nesse lance, mano. Então, a gente tem que entender que Deus é perfeito. Porém, a história que está na Bíblia é a história de um homem imperfeito durante milhares e milhares de anos, inclusive nisso. E no caso, na lei de Moisés, é falado que quando uma mulher é encontrada em adultério, ela deve ser apedrejada? Tá correto isso? Não, fala que quando os dois forem Então encontrados. serve para o homem também. É óbvio. Então se a Bíblia fosse machista, teria que ser só para a mulher, Veja né? bem. Tanto que Jesus não deixa apedrejar a mulher, porque a mulher foi pega em flagrante adultério, você vai lembrar da história. Alguém pego em flagrante adultério é pego sozinho? Não. Ela foi pega em flagrante adultério. Ela estava como? Não dá pra adulterar Ela estava com sozinha. alguém, ué. Se ela estava adulterando e foi pega em flagrante, estava com alguém. Só que levaram só a mulher para tomar pedrada. Quiseram pegar Jesus nessa aí, os caras não acham que Jesus não é ligeiro. E tem outra coisa, se for levar sobre essa ótica, né, a Bíblia é machista foi, e provavelmente será sempre a sociedade. Sim. O homem caiu. É isso aí. Você quer ter uma ideia disso? Efésios, capítulo 5, vai dizer o seguinte, olha, maridos, olha bem, ô Francisco, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É isso aí. Então, se a Bíblia fosse machista, qual seria o propósito de dizer... De mandar um marido morrer pela esposa. Um homem que faz parte, né, de uma sociedade machista, dizer para esse homem que ele precisa amar a mulher dele. Né? Lá em Provérbios vai dizer o seguinte, que quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. É a Bíblia que no conceito de alguns é machista, né? De algumas feministas, por exemplo. Sim. Quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. O melhor exemplo de mulher é de Provérbios 31. Ela trabalhava fora, mas cuidava dos filhos e do marido. Pois é, e a Bíblia chama ela, seguinte, mulher virtuosa. Quem a acha? A Bíblia é machista. A Bíblia é machista. Vai dizer mulher virtuosa, quem a acharás? Não, aqui, ó, João 20, só um minutinho, Humpty Dumpty. João 20, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher. E o testemunho da mulher não era válido. Se Jesus, que é a expressão da Bíblia, verbo, palavra, se Jesus, que é a expressão da Bíblia, estava pouco se lixando porque a sociedade pensava na época com relação à mulher se ter testemunho válido ou não. Ele se permite ser visto primeiro por duas mulheres. A Bíblia, só nesse contexto, já cai esse lance do machismo. Porque se Jesus fosse machista, ele teria se escondido e esperado Pedro e João, que vieram correndo depois. Então não faz sentido nenhum. Jesus não tem esse lance. E Jesus é a expressão da Bíblia do jeito que a gente conhece. Ele é a própria palavra, né, em João 1. Tem mais perguntas? A gente falou que essa é a última. Não, mas vocês pediram um acrescentares. Não, esses acrescentares aí. É porque na Bíblia a gente vê todo esse lance aí da pergunta, da resposta de vocês sobre o machismo, mas a gente vê que em todo momento aí da Bíblia e tal, quando eram contados, só eram os homens. Mas a sociedade era machista mesmo, Leleco. Isso não dá para negar. A gente está falando aqui, o machismo existia dentro da sociedade. E a Bíblia está contando a história dessa sociedade. E a Bíblia conta, exatamente, a história dessa sociedade. Então não tem jeito. Então a sociedade e provavelmente, continuará em muitos aspectos, continuará sendo machista, preconceituosa, etc. A Bíblia não. Em todos os níveis. A Bíblia não. Ok? A gente está terminando, mas deixa eu fazer outro mexer aqui, para encerrar. Esse livro do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E assim, esse livro é sensacional, uma mensagem que Jonathan Edwards prega no século XIX? Século XIX. No século XIX. A galera presa e que é viva até hoje. E o contexto desse livro é o seguinte, a concepção que o povo começou a ter de pecado e da ira de Deus e também do amor de Deus ao homem pecador, nessa mensagem que Jonathan Edwards prega, era tão grande que eles se agarravam, se amarravam nas pilastras de onde eles estavam, com medo do chão abrir e cair no inferno. Isso é louco. Hoje é uma loucura. Então eu recomendo aí a leitura. Jonathan tá Edwards ia ser cancelado nos nossos dias. Não dava para fazer um pó de Cristo com o Jonathan Edwards. Não dá com o Jonathan Edwards. Estamos terminando, primeiro.
Parabéns. Obrigado. Parabéns, Equipe, senhor. vocês estão de parabéns. Loira do Banheiro. Loira do Banheiro. Zina, Humpty Dumpty, Talibanha. Tudo aí. Jaiminho, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado você que assistiu. Obrigado você que esteve com a gente. Não deixe de continuar vendo. Você que não pôde ver, ou você que viu e não pôde ver tudo, manda para os seus amigos, porque vai ficar na rede aí, tá bom? E no próximo dia 2 de outubro, nós temos o segundo episódio do podcast. Querendo Deus. Lembrando Aleluia. que a nossa página, o nosso canal no Facebook, já essa semana... No YouTube amanhã, no YouTube. né? Obrigado. Amanhã, No eu acho que já YouTube, sobe. amanhã já vai estar subindo, vai Sim. estar legal. Hoje foi excepcionalmente na minha página, mas já vai pro Pod Cristo amanhã. E vai ter os flashzinhos aí no Os YouTube cortes, também. os Os cortes. cortezinhos vão ser bem legais. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais É também. isso aí, Instagram, YouTube, Instagram, segue lá. YouTube. E um superchat de 200 conto que a gente quer bater no Jaiminho. Isso aí. Gente, Deus abençoe, obrigado. Até o próximo Tchau, tchau pra Cristo. vocês. Tchau, Fica com abraço. Deus. Tchau, tchau.